E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Giovanna Bauman. E hoje não poderia ser diferente, com um convidado também muito especial. E antes de contar essa história desse convidado, eu gostaria de contar para vocês que eu adoro ir ao Mercado Central. Então, para mim, é o melhor lugar, cheio de culturas diferentes, cheio de cheiros diferentes. E um belo dia eu estava passando um corredor, estava inaugurando uma loja de quitutes árabes. E a promoção era compre e ganhe o seu nome em árabe. Não pensei duas vezes em entrar na loja e comprar uns quitutes. E conheci o Khaled. Khaled é um Libanês. sírio libanês que veio para o Brasil há 9 anos e eu vou deixá-lo apresentar. Seja bem-vindo, Khaled. Obrigado. Muito obrigado pelo me receber aqui. Eu fui em Brasília, conheci você aquele dia, fortalecer a nossa amizade para chegar para conversar com você hoje também. Ai, que ótimo, Khaled. Eu achei a sua história surpreendente, porque nós temos é, um dado histórico que em 1880 saiu o primeiro navio de Beirute com os primeiros imigrantes com destino ao Brasil, né? E nossa história, ou seja, né, já temos muitos brasileiros descendentes de libaneses, né, de sírios libaneses. E eu gostaria muito que você contasse para gente como que nasceu essa vontade, ou então quando que teve essa decisão de vir para o Brasil. Então, no 2011, se você sabe, que começou a guerra lá na Síria. Por causa desse guerra, infelizmente, eu não estava na Síria naquele momento. A gente morava na Síria, tinha um negócio na Síria, mas estava na África. Daí a gente está abrindo um outro negócio lá, meu pai veterinário, eu tenho engenharia. Então estava na África, na Líbia. Em 2011, de nada começou a guerra lá. 15 de fevereiro de 2011 começou na Líbia, 15 de março de 2011 começou lá na Síria. Então, um dia para outro, a gente não conseguiu nem voltar para nossa cidade, porque já estava a guerra lá, estava fechada, eu não tenho opção. Então, ficamos anos entre 2011 e 2014, até chegarmos no Brasil no final de 2014, mudando um país para país, tentando arrumar um lugar para a gente morar, porque era família. Por exemplo, pessoas perguntam como você saiu da casa. Eu falei, eu não estava nem em casa, eu não tenho nem fotos da minha infância, infelizmente. Porque a gente não está preparado, a gente não achava que é aquele possível acontecer. Minha cidade, Homs, foi destruída 80% dela. Qual que Uh, é a cidade? Homs, chama Homs. Homs. Sim, é lá no centro da Síria. Foi destruída quase 80% dela. Foi bem grave. A gente perdemos familiares, perdemos amigos, muitas pessoas. Mas a situação na Líbia também foi muito ruim. Então, eu fiquei morando entre Líbano um pouco. O Líbano não era também bem por causa da guerra na Síria. No Egito, morei um tempo. Na Líbia, fica mudando de um lugar para outro. A gente tentar sobreviver porque a gente não estava preparado. Apesar que tive negócio, mas de um dia para outro você perdeu o dinheiro que era no banco, ficou caos. Não tem mais nenhum tipo de governo. E fui bem caos, fui bem caótico lá. No final, aqui, e nesse tempo, antes dessa guerra, eu era voluntário lá na Caritas, 8 anos naquela Caritas na África. É na, é, Caritas é um organismo pela Igreja Católica. tá. É Caritas. Caritas, sim. É uma organização, Sim, né, católica de sim. voluntariado. Exatamente. Eu estava voluntário lá e minha especialidade era ajudar as mulheres que foram vítimas de tráfico humano. Então foi grande aprendizagem para mim lá na África, 8 anos. Você fez duas graduações lá Lá, na. sim, na Síria estudei engenharia de agricultura e tecnologia de alimentos. Sim. Sim. Então, eu comecei a mandar mensagem para as embaixadas e todas eles querem a gente ficar num campo de refúgio. Eu estava voluntário naqueles campos de refúgio, eu conheço, aqui não é lugar para minha família. O único país que não pediu nada, mas não dá nada, era o Brasil. Aqui, vamos riscar no Brasil. Eu lembro que eu estava lendo no Brasil, sobre o Brasil, que era uma das economias mais rápido de desenvolvimento no mundo, era na entrada do BRICS, etc.
Então, entrei em contato na embaixada brasileira lá na Líbia e falaram: sim, não tem problema, precisam esse documento, mas por causa da guerra eles fecharam. Era tão Sim. violenta a guerra lá na Líbia, eles fecharam. E mandaram nossos documentos para Líbano. Eu fui lá no Líbano, terminei os documentos, casei. Em um mês a gente estava aqui. E então, nesse período de 2000, que a guerra foi em 2011, 11 né? começou. E até 2014 você ficou Exatamente, de um um canto canto para para o outro. outro. É só tentar. É igual, começou a guerra nessa cidade, vou para outra cidade. A gente não tem opção, porque onde vai? Não tem mais no aeroportos funciona, não tem mais nada, não tem caminhos fáceis. Então era assim, é bem, bem difícil. E você tem que largar tudo. E Largar a na sua casa. época, a sua família era constituída por você, quem Minha mais? mãe, meu Você, sua pai, mãe, meu seu pai. irmão e minha irmã, que estava casada com um filho de uns 2 anos, eu acho que. Menos de En- 2 anos. Entendi. Então aí vocês ficaram de 2011 até 2014 pulando de Sim, galho em galho. sim, E aí exatamente. chegou, falou, o Brasil Então, vai. vamos lá no Brasil, ficamos aprendendo português na internet, conhecendo cidades, inclusive, porque a gente não conhece ninguém, não fala a língua, não sabe nada sobre o Brasil. Pra gente, desculpa falar isso, fora, Brasil, pra gente, futebol, violência e samba, e Sim. carnaval. Mas a realidade é muito maior. A gente só descobre É, isso quando chega aqui. exatamente para o turista que não conhece, Né? né, e quem está do outro lado do mundo, vê o Brasil apenas dessa forma. Corrupção, É, né? Tem alguns itens a mais. Tem as sim, belezas naturais, tem a Amazônia, tem as praias, sim, mas a gente tem um medo danado, né? sim. Então, eu lembro que escolhi Belo Horizonte num site na internet que avalia a cidade do mundo, dependendo da custo de vida, segurança, salários, clima. Então, era tão triste a situação que Belo Horizonte está falando que a temperatura é entre 20 e 25 graus, ano Né? todo. Então, eu pensei aqui, se a gente chegarmos lá, eu precisava morar na rua, porque eu não conheci ninguém, não sei que vou conseguir uma casa ou um lugar. Então tem que ser um lugar não tão quente e não tão frio. Então ganhou Belo Horizonte nesse aqui sentido. Mas eu acho que escolhi certo. Eu gosto daqui. E a gente não precisamos, graças a Deus, morar na rua. Na internet agora acha todas as coisas que você precisa. Vocês vieram de avião? De De avião, avião. assim, E aí, do nessa Líbano para época, cá. vocês já tinham acesso ao dinheiro que tinha. É verdade, não. A gente vem com pouco dinheiro, porque imagina você 5 anos, 2011 até 2014, 4 anos, 3 anos mais ou menos, vivendo no hotéis. E Uhum. tudo que a gente tinha acabou, porque a gente estava na esperança as coisas melhoram. Então, veio praticamente só com 4 malas de roupas. E a gente E perdemos tudo que está lá. Então, chegou aqui só com malas de roupa, um pouco de dinheiro que a gente fiquei conhecendo, achei um lugar online para alugar, tipo, uma casinha, mas tinha problema, eu não sabia. Então, nesse tempo, estava na rua procurando pessoas, etc. Eu conheci uma pessoa descendente libanesa, que faleceu, infelizmente, na época da pandemia, que era grande pessoa, amigo, que ajudou a gente para arrumar um mobiliário. A pessoa falava inglês, então consegui comunicar, arrumei apartamento, passou o cartão dele para a gente comprar o imóvel para casa, as coisas necessidades, fiquei pagando para ele mensalidade, e foi pessoal bem bacana. Então, e nesse tempo, conseguimos trabalhar, ficamos trabalhando. Descobrimos que o salário não paga contas. É, verdade, Infelizmente, é. verdade, verdade. E quando vocês, quanto tempo dura uma viagem do Líbano para o Brasil? Quantas Então, horas? nossa rota Hum, era uns quase 2 dias. 2 dias, por Porque causa não das tem. conexões, né? Exatamente. Então, não tem direito de Beirute para, por exemplo, São Paulo. Então, fomos para Beirute, para Abu Dhabi, ficamos lá 12 horas, depois Abu Dhabi uma viagem uns 18 horas para São Paulo, depois algumas horas lá fica, depois vai para Belo Horizonte. Então, foi quase mais de 2 dias nossa viagem. E chegaram aqui em Belo Horizonte e foram para onde? Naquele tempo, como falei, eu consegui online arrumar um lugar para ficar. Era para ser mais tempo, mas cheguei aqui e descobri a realidade estava um pouco enganosa na internet, a propaganda era.
Então, nós ficamos num apartamento lá na Serra, um mês mais ou menos de um mês. Hum. Durante esse tempo, eu consegui arrumar, eu conheci essa pessoa, o descendente libanês, o libanês, na verdade, ele falava árabe. Ele indicou mobiliária, que conseguimos comunicar mais fácil com eles, para ele falar inglês, e arrumamos um apartamento que ficamos lá depois, no centro. No centro, né? Sim, Voltando só um pouquinho lá na Síria, você me disse, fora dos bastidores, que não tinha internet, não tinha luz, não tinha água. Isso foi só no período da guerra ou sempre teve esses problemas? não, não. Antes da guerra, a gente não tinha nenhum problema. A gente tem sistema de educação muito bom, muito forte, sistema de saúde igual ao SUS, mas porque nós temos 22 milhões de pessoas no igual aqui, então ele é mais prático, mais Uhum, rápido. A gente tinha tudo que precisava, não tinha. Meu bairro veterinário, a gente tinha empresas, a nossa vida era muito melhor, muito uhum. bem, a gente vivia muito melhor. Mas por causa da guerra, é igual. A dólar era 42 lira, é o que a currency da Síria, a moeda da Uhum. Síria. Agora está mais de 10 mil lira. Imagina a Nossa. economia como ficou. É É. por causa das sanções dos Estados Unidos e outras no nosso país, que então destruir quase a economia. E até hoje está assim. Até hoje é assim. Ele também, a energia, etc., não piorou tão igual hoje para amanhã, não ficar piorando. Agora tá igual na Síria, dependendo da cidade, por exemplo, Damasco, capital, vem por 2 horas por dia a energia. Nesse 2 horas, se você não chegou água junto, você não vai ter água no seu caixa de água, Nossa. porque tem que combinar os dois juntos. Uhum. Tem que carregar seu celular, tem que extra. Por exemplo, a gente tem familiares lá, igual famílias da minha irmã antes de chegar aqui, ou família da irmã da minha esposa agora, que tem filho, criança, é muito difícil arrumar remédio, tem vezes, até lata de leite foi bem complicado arrumar. Então a gente tenta ajudar as pessoas lá pelos nossos contatos, mandar de um lugar para outro, arrumar as coisas para facilitar a vida deles, ou no mínimo para as crianças, porque eles não sabem nada, não entendem nada a ver É, com eles esse aqui, esse guerra. verdade. Então foi difícil e ainda está sendo difícil para pessoas lá. Eu imagino. E quando você voltou, aí vocês chegaram no Brasil, arrumaram o apartamento, eu sempre falo que Deus sempre coloca no nosso caminho as Sim, pessoas certas, né? sim. Tiveram a sorte de conhecer lá a pessoa libanesa, conseguiu, ajudou a alocar o apartamento e vocês terem onde ficar. Mas aí, trabalho, como é que foi? Então, ele mesmo arrumou o primeiro trabalho, era num lanchonete, num colégio aqui, onde lavar louças, etc. Eu fui bom porque precisava aprender a língua, Uhum, então fui bom. Eu e a minha esposa primeiro trabalhamos lá. Fui bom e eu fui ruim porque a gente não sabia as leis, não sabia as regras, a gente não sabia que tem que ter a carteira assinada, a gente não, nem entendia isso. Mas a gente precisa trabalhar porque tem que pagar a conta, vai chegar no final do mês, então descobrimos que o salário não paga aqueles lá. Fiquei fazendo comida árabe sobre encomenda em casa, fiquei dando aulas de árabe, aulas de inglês, fazer o que é engraçado, a palavra fala, vocês falam, o marido do aluguel. marido de aluguel, sim. Então, arrumar um computador aqui, arrumar um chuveiro lá, etc. Quem precisa, fazia tudo o que é necessário. Se virava, né, ali. Exatamente, porque era a ideia fazer o que é necessário para manter a família, manter a dignidade. Sim. Esse é o que é importante. E para E, nós é mais importante manter a dignidade. e nessa época aí já é você, sua esposa, sua mãe, seu pai, Sim, meu irmão. seu Sim. irmão com a esposa ou Não, não? não, Não, seu irmão, sim. certo. Mas você ainda não tinha filhos. Não, a minha esposa ficou grávida quando eles descobriram que ela é grávida, mandaram a gente embora. Por É quê? porque a gente não sabe a lei, não sabe que não pode fazer isso, era assim. Então, Não pode, mas isso é, é, inclusive, isso está na lei, você não mas pode a gente não mandar. sabia ler, ninguém tinha apoio no ler, né? Pessoas explicam pra gente que nossos direitos a gente não tinha, e quase não falava português. Hum, Então era assim, era bem, bem difícil.
Mas pessoas fecham a porta, Deus abre outra porta. Sim. Então, comecei a trabalhar numa papelaria. A minha esposa arrumou um trabalho também na Casa Fiat, lá, por causa a gente fala várias línguas. Então, é assim, ficar adiantando as coisas, conhecer o melhor Brasil, falar o melhor português, fazer mais encomenda, comida árabe em casa, para fazer delivery. Então, passou esses aqui até 2000 mais ou menos 16, a gente ficamos bem tranquilo nesse aqui. Entrou 2017, a gente ficamos famosos. Saiu no jornal Estados de Minas sobre a nossa comida. Então começou as encomendas, começou Encomendas. pesado. E naquele momento achamos que vamos abrir uma loja. E abrimos no Mercado Central. É, nossa, foi assim É, fantástica a sua é, loja. Primeiro assim, que eu gostaria de falar por conhecimento próprio. Gente, não existe coisas tão gostosas. Foi a melhor esfirra árabe que eu já comi, foi a da sua obrigado. loja. E eu já comi, já comprei muitas outras coisas assim, são deliciosos. Eu super indico e eu acho que é merecedor isso mesmo. Mas E- como que foi? Vocês tiveram algum obstáculo para poder alugar a loja e Então, montar? nada fácil sempre. Não era várias coisas que chegou para isso aqui. Fui abrir a loja, por exemplo, eu passei vestibular no final de 2016. Lá na faculdade falaram, se você está trabalhando na faculdade, você tem bolsa. Uhum, Então, tem vaga, vai lá, deixa seu trabalho para trabalhar nessa vaga. Eram pessoas da faculdade lá falar isso. Não vou falar qual faculdade. Então, eu larguei meu trabalho, vim para trabalhar na faculdade, falar, ah, vaga não tem mais. Que agora, o que eu vou fazer? Então peguei pesado fazer marmitex, vendendo, eu acho isso que mais me deixou conseguir chegar lá, porque isso que deixou a gente famoso, porque os nossos marmitex, pessoas ficavam falando, então nós ficamos mais fortes. Então eu falo, se eu não deixei trabalho, apesar que estava bem triste naquela época, eu não tinha loja agora. Então larguei meu trabalho para estudar, não tinha bolsa, não tinha vaga, mas eu entrei na faculdade. Eu comecei a estudar lá, e depois consegui um destaque acadêmico. A PUC Minas ofereceu bolsa ótima, então mudei para PUC, transferi para PUC Minas. Então foi bem perfeito para mim, foi ótimo. Trabalhar de manhã e estudar à noite, foi ótimo. uhum. Mas para arrumar a loja também não foi fácil. Vocês têm aquele corretores que arruma a loja, tem que pagar para ele, etc. Então foi assim. Depois você entra a descobrir as regras, o mercado. Ah, não pode vender quente, eles não querem novas lanchonetes. Sim, Então, tá bom, então vamos mudar nosso jeito de trabalhar, ficar fazendo congelado para levar. Então, cada coisa, cada problema aparece, a gente adapta e sim. resolve. Eu, como falei para você, eu não sou do jeito que chorar, não sabe o que fazer, não. A gente resolve, corre atrás, aprende e resolve as coisas. Então, não foi fácil, não. Essa é uma característica muito interessante do povo árabe, né? Que é essa assim de pegar para resolver e não se Sim, vitimizar, né? exatamente. Infelizmente, talvez, assim, eu não posso falar da totalidade, porque eu não sou assim, eu sou brasileira, mas eu não sou de vitimizar, mas a gente vê que no Brasil é um tal de querer conseguir as coisas se fazendo de coitadinho, né? Sim. Ah, eu tô coitado, nossa. Então, assim, isso não funciona. E Não. se talvez se você não tivesse se vocês, né, não tivessem essa garra, provavelmente vocês não tivessem conseguido, É, né? talvez até a vida era mais fácil, mas é escolhas. A gente tem valores, cada da gente tem valor. É a ideia que até quando você defende seus valores. Sim, Então, se eu quero viver em dignidade, eu não posso chorar, não posso ser vítima, eu posso trabalhar mais, eu posso achar um outro jeito. Passou dias que a gente tinha dinheiro para comprar ou remédio para meu pai ou fralda para minha filha. Eu não eu não tinha aquela ideia de escolher. Não, eu fazia mais. Vou dar mais uma aula, vou vender doces lá na feira hippie. Eu fazia isso. uhum, É porque a ideia era, não, eu fazer, eu dar para minha família o que a minha família precisa. Então, fiz o necessário. E sempre nesse jeito. Então, chega
problemas que, prometo, sempre vai ter problemas na vida. Sim. Mas penso assim, eu passei no pior. Exatamente, né? E lembrando também das pessoas que perderam a vida, das Sim, pessoas sim, sim. que estão ainda nessa Nesse situação, sofrendo, sim. né? E eu gostaria também de saber o seguinte, o Khaled, quando você alugou a loja ali, você fez uma pesquisa de mercado, assim, por que ali? Porque tinha outros Em- lugares, né? Sim, a nossa primeira preocupação, depois vem da guerra, era a segurança. Hum, Então, o que mais se gosta no mercado era a segurança, sim. que a gente se sente seguro lá. Uhum, Eu abri até loja fora do mercado. Tinha várias tentativas para pessoas virem entrar, roubar. Então, você sabe, esse estresse, a gente não estava preparado para esse aqui, especialmente quando você chega na situação da guerra, onde a gente vivemos a guerra. Essa sensação, você talvez muitas pessoas não conhecem, não sabe que significa que chega, caiu bomba no seu lado, morrem pessoas lá e você ainda está viva. Então, esse aqui é meio difícil. Então, para mim, primeiro, inclusive, escolher eu lembro que escolher o centro era entre onde seguro. Eu lembro, eu entrei no Google Earth procurando. Eu vi lá no centro, tem um banco aqui, banco aqui, banco aqui. Falei, aqui, onde tem ah, banco, tem segurança. Então, é assim, vamos ficar lá perto, porque aí era a preocupação para nós, desde chegamos no Brasil, porque a gente estava numa situação mais frágil por causa da segurança. e hoje você acha o centro tão seguro assim? Então, eu nunca tive problemas fora, vou falar a verdade. Talvez a pessoa seja assaltada, mas eu brinco, eu falo aqui, um homem árabe grande é assim, quem quer assaltar ele? Então, eu não, mas nunca tive problemas aqui no centro ou em nenhum outro lugar. Graças a Deus. Espero Graças a que ninguém Deus. passa também nessas situações. Mas a segurança é uma coisa bem essencial para ocupar. Segunda coisa, o nome, o prestígio de estar no mercado central, centro da cidade, onde passa monte de pessoas, onde consegue você trazer a sua cultura. Porque fazer comida, qualquer pessoa consegue fazer comida. Tem brasileiros que fazem comida árabe melhor do que árabes. Mas trazer a cultura só a gente consegue trazer. Então, Sim. para mim, cada da gente, ou da minha ou minha família, nós somos embaixadores da nossa cultura. Queremos trazer o melhor da nossa cultura para vocês. Então, o Mercado Central é um ótimo lugar, eu achei, para trazer isso, porque ele é um lugar de cultura. Então, acho escolher certo, apesar de dificuldades, outros problemas que tem lá, mas eu gosto muito e a gente vamos tentar fazer nosso melhor lá. Sim. Você falou que vendeu Marmitex, né? Eu fiquei curiosa. O que que vem no Marmitex árabe? Então, nós fizemos um programa semanal, eu lembro, que cada dia tem um prato. Hum, Era prato que a gente come em casa. A gente até hoje come só comida árabe. Então, tem arroz com lentilha, os kaftas, tem outras. ah, o que foi mais famoso, eu acho que saí que dá mais nome, um prato chama maldum. O maldum é uma berinjela, fatias de berinjela, batata, tomate, pimentão e carne que é assados no forno. É um prato bem perfumizado, bem cheiroso, bem gostoso. É um lado do arroz. E as pessoas adoram. Era uma das mais que vende, mais que deixou a entendi. gente famoso. Então era o que eu vendo que a gente come em casa. E eu tava vendendo aquele lá. Pessoas ficavam fazendo pedido um dia antes, eu lanço o que chama o programa da semana, e as pessoas ficavam fazendo pedidos. E era bom época. Eu trabalhava muito, fazia muita entrega, saía a pé para economizar os entregas, entregadores. Então, eu acho que fiz Nossa, bem. que pena que eu não tive a oportunidade que eu gostaria de comer um marmitex árabe, porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura de arroz, feijão. Eu também tenho uma dieta mais restritiva, mas arroz, feijão, uma carne, um legume, uma verdura, né? E fazer aquela Sim, sim, coleção de sim. coisas ali. Mas a comida árabe é fantástica, né? Muito É, condimentada, eu gosto exato. muito. A gente tem cultura diferente nos pratos, igual. A gente não mistura tanto. Para nós, tem vezes, arroz com lentilha já é um prato principal. Não tem outra coisa. A gente não tem costume de comer carne todos os dias. Não é necessariamente no semana tem que comer, talvez 3 dias no máximo.
Então, essa diferença cultural é bom, até dou mais variedade para nossos clientes que não comem carne, etc. Então, conseguimos chegar para uma quantidade boa de pessoas, ficaram amigos, muitos deles. Até hoje, sobre encomenda, a gente faz os jantares árabes, os almoços Ah, árabes. Até nosso site tem uns pratos principais sobre encomenda. antes de terminarmos, a gente vai deixar o seu site, o Instagram e o endereço da loja, porque assim, vale a pena. Agora, sobre os jantares, é bom saber. Eu É, vou fazer um jantar lá em casa árabe. sim, claro, será um prazer. Sua esposa faz aquelas danças? Não, Não? uma vez enquanto a gente vai lá ensinar as pessoas a fazer o dabki. Ah, ok. Porque esses danças de ventre, esse mais pra show. Não é verdadeira. Você Hum. vai lá, ninguém dança assim. Ah, tá. É esse mais coisa de show. Mas é igual, nós fizemos eventos que as pessoas queriam aprender dança árabe. Então a gente fizemos uma coisa, ensinar eles que faziam o dabki, que é dabki uma especialidade síria, libanês, Palestina, Jordânia lá, que é um grupo de pessoas, não é só um ou duas pessoas dança, aí são várias pessoas dançam junto. Que Então é legal. bem interessante E mesmo. você tem uma turma que faz essa dança, que... Não, a gente mesmo ensina as pessoas para fazer na hora, direito lá. Que ótimo, é É, ótimo saber disso. O Khaled, e hoje lá no Mercado Central, a gente sabe que o mercado funciona de segunda a domingo, né? todos os dias. Todos os dias. No domingo fecha mais cedo, Sim, 13 horas. né? E hoje lá na loja você vende somente congelados. A comida tem os congelados, tem os patês, Uhum. pães, tem doces árabes que a gente fabrica, Não, tem seu os... pão árabe é É, fenomenal, obrigado. maravilhoso. E nós temos os artesanatos temperos, os importados, nós temos lá é um pedaço do Oriente Médio, é isso que queria as pessoas sentir. Lá é um pedaço da nossa terra aqui no Brasil, no centro da cidade. Muito, muito legal. Um dia eu conversei com você, foi até no dia que eu tive na sua loja, sobre quibe cru. Sim. Eu adoro quibe cru, mas a gente fica com receio de comer em alguns lugares, né? E vocês fazem essas encomendas de quibe Sim, cru? quibe cru é um produto mais sensível, é bem perigoso. Eu recomendo nunca comprar quibe cru em lugar de deixar exposto. Ou a pessoa faz em casa ou compra sobre encomenda. A gente faz só sobre encomenda. Por Uhum, exemplo, você fala, eu quero amanhã às 5 horas e faço 4h30. sim. Porque o produto não tem muita durabilidade, tem que ser carne crua no final. Uhum, E não pode deixar dormir. Tem que fritar, não dá para ficar para o segundo dia. O quibe cru não é um prato que come 3 dias. uhum, Não existe isso, não deveria ser também. Então, tem um jeito certo. Lembra que eu estudei isso aqui. Até no Brasil, eu fiz biologia, eu fiz alguns cursos de saúde pública, somente para completar nossas necessidades de entendimento da trabalho da vigilância sanitária para nossos eventos. Então, porque tem que trazer esses conhecimentos para, e não só isso na prática, para a segurança dos nossos clientes, da nossa família também, e também para trazer essa cultura, comer certo, comer bem. uhum. Então, é uma das coisas que é mais importante é que bicru não pode ficar para segundo dia, não pode comer em lugar deixar exposto, tem que ser bem fresca. A gente sempre ensina receitas, então vou fazer talvez até um dia agora uma receita de quibe cru para vocês, pessoas que querem fazer na casa e conseguem fazer. Sim, Porque isso é nosso ótimo. ramo, queremos pessoas que comem certo e comem bem. Sim, eu pensei até em fazer uma confraria, é, juntar algumas pessoas que gostam, né, dessa culinária e marcar um evento, né, que eu acho que muitas pessoas querem e gostam de saber o que existe atrás daquela loja, o que É, existe atrás daquela história ali. Porque nós sabemos, nós brasileiros sabemos o que passa na televisão. Ah, o Brasil recebeu 3.880 refugiados sírio-libaneses em 2021. Mas quem são essas pessoas, né? Como elas estão? Como elas estão? Como que a gente pode ajudar ou ser ajudado? Porque tem uma cultura muito grande, tem a parte cultural, tem a parte gastronômica, enfim, tem a parte
Eu gosto de ver aquelas coisinhas na sua loja de prata, Sim, eu acho aquelas o coisas lindas. Eu artesanato. acho que numa outra vida, eu acredito nisso, em uma outra vida eu devo ter vivido naquela região. É, gosto. Eu gosto muito. E me fala uma coisa, você é cristão ou muçulmano? Sou cristão, sim. Cristão? Sim. E como o cristão lá e o cristão aqui? Você viu alguma diferença? Tem diferença grande. Primeiro, quando eu falo que cristão, pessoas ficam estranho. Por quê? Como fui? Quando você ficou cristão, fala, gente, é o Jesus Cristo saiu da nossa terra. Nós somos os primeiros cristãos do mundo. Uhum. E na sul da Síria, tem uma cidade chamada Malula. Até hoje, fala aramaico, língua de Jesus. Até Ah, hoje. E antes da guerra, a gente tinha institutos de línguas antigas que você pode aprender aramaico, entre outras línguas como assúrios e hebraico, de graça, só para manter essas línguas vivas. Nós temos as igrejas mais antigas no mundo. A primeira igreja no mundo era lá na Síria. Então, nós somos os primeiros cristãos. Tem diferença porque lá por causa das problemas com muçulmanos, pelo ser, infelizmente, nossas comunidades tudo separado pela religião, por exemplo, o Líbano, igual, o presidente tem que ser maronita, vice-presidente tem que ser ortodoxa, acho que o pré-ministério tem que ser sunita, é um específico religião. Eles dividiam o país inteiro pela religião. Então, isso deixou as pessoas escolher, não é o melhor para o país, quando eles vão para votar. Eles escolhem o que representa a comunidade deles, a religião deles. E isso que deixou as coisas chegar para esse momento. Síria, a mesma coisa. Na lei, o presidente poderia ser um muçulmano. Então, cristão, você é cidadão segundo grau. Meio ruim isso aqui. Você é. não tem mesmo os direitos do outros cidadãos. Então, tem isso lá. Agora, nós somos mais próximos para a raiz do que o Brasil. Uhum. Apesar que o cristianismo é muito forte aqui no Brasil, eu não me considero primeiro muito religioso, mas a gente gosta de história, gosta de aprender, conhece os valores, etc. As coisas que chegou para aqui. É igual o Brasil, o sistema seus lá educacional foi feito pelos jesuítas há 500 anos. Uhum. Eu acho isso legal, mas tem que aprender essas Sim, histórias, antes chegar isso. o Brasil é muito novo, né? Então, Eu assim, falo isso aqui, 500 anos é nossa cultura, 15 mil anos. é. 500 anos, em casa do minha avó tem mais do que isso. Mas é normal, tá aprendizagem. Eu não posso falar que não são os melhores exemplos agora, lá, pelo ser religião ou valores religiosos, pelo fato dessas separações, desses problemas. Eu falo que a gente precisa aprender mais nessa área. Tem vezes somos atrasados. Se fui específico, 400 anos atrasados. Porque agora lá está fazendo o que os cristãos na Europa fizeram com eles, junto com eles, protestantes e católicos, 400 anos atrás. Lembra quanto aqueles guerras lá entre eles? Sim. Então, acontece na nossa região isso. É verdade tudo por causa da política, porque a religião no final é o poder. Mas chegando no Brasil, tem muita coisa bacana. Igual a gente não tinha, quando chegamos, a gente não tinha restrição uma igreja ou do outra. A gente fomos para as igrejas evangélicas, para católicas, para metodistas. Em todas deles achei pessoas bem bacanas. Sim, sim. Então, eu não tem religiões que conhecemos novos, igual espíritas, a gente não tinha lá. Aqui no Brasil tem. Também conhecer pessoas bem bacanas. Eu não olho nesse parte, a gente tenta não olhar nesse parte porque não vai fazer diferença. O que faz diferença é quando você sentir uma pessoa como outro. Sim, Que sim. é os valores que a pessoa traz para você, que adiciona na sua vida, que você consegue adicionar na vida dela. Então, a religião é mais uma coisa extra, mas não faz diferença. Não. É, é interessante. Eu também acho que a religião, no meu ponto de vista, né, ela, de certa forma, ela foi criada em um momento que você tinha um controle ali, né? Então, se você fizer isso, você vai ser castigado, né? E, na verdade, era mais para poder ter um controle sobre os povos em sociedade. Mas eu acredito que Deus, ele está presente dentro de
cada um, Exatamente. né? Todos nós sabemos certo ou errado. É a escolha da Exatamente. pessoa que É, onde vai. e existe também vários pontos de vista, né? Igual você colocar um número 6 aqui, ó, você vai ver 9 daí, Sim, eu vou ver 6. Então sim. tem ponto de vista da pessoa. Nós somos seres humanos com Sim, pontos de sim, vista distintos, né? sim. E Haled, você fez ciências biológicas aqui no Brasil. Por que que você escolheu esse curso? Porque, primeiro, eu descobri que salário não, de volta, de novo, salário não paga as contas e a gente precisa ter um plano B. Porque aqui, fazer comida em casa era para pagar as contas, era estressante, trabalho demais e não é seguro. E vem a pandemia mostrou isso, Uhum, porque ficamos com loja fechada, não, aluguel não baixou, tem milhares de problemas. Algumas das aluguel igual da loja baixou um pouco, mas em geral, sabe, você tem que pagar aquele lá e não tem outra fonte de renda. uhum. Então, tinha necessidade de ter um plano B para segurar a família, para manter a família. Então, pensei, vamos estudar. Eu preciso ter um emprego. Então, passei vestibular. Meu vestibular, na verdade, eu queria. Porque a gente descobrimos aqui que o meu pai tem câncer. Foi uma Nossa. experiência bem difícil aqui. E ele está tratando? Tá tratando, graças a Deus. Mas foi difícil encaixar no SUS, entender o sistema, não falava a língua. Foi bem, bem difícil. Foi uma época bem complicada da nossa vida. Mas passou, a gente está andando. Mas queria fazer pesquisa na área da saúde. Então, passei vestibular em biomedicina. Eles não fecharam minha turma lá. Fala, vai fazer biologia, primeiro semestre tá igual. Eu gostei, achei mais amplo. Eu consigo fazer mais coisas na biologia. Então, eu formei ano passado ciências biológicas na PUC Minas. Agora entrei na pós-graduação lá, tô fazendo minhas disciplinas lá na UFMG. Tá. Você está se especializando em quê? Eu queria fazer uma coisa que chama valorização econômica e serviços ecossistêmicos, uma parte da ecologia, Sim. bioeconomia. Tá. Seria, no caso, o meio ambiente, Exatamente, né? exatamente. E você já está trabalhando nessa área? Já pega algum laudo? Já? Ou Eu não? já publiquei nessa área e já tô tá fazendo pesquisas nessa área, mas eu não trabalho profissionalmente nessa área. Tenho ideias e dava igual algumas palestras, ensinar as pessoas que fazer as coisas, porque eu trazo matemática no meio, como tenho Uhum, engenharia, então tem partes biólogos não sabem fazer, eu em fazer interdisciplinaridade para fazer mais coisas, então trabalho mais feito, como fala. Mas eu não trabalhei porque já tenho trabalho, a gente já está fazendo comida. Eu brinco e falo aqui, vai dar mais dinheiro lá na comida do que aqui. Então é. eu tô lá fazendo minhas comidas, dá essa satisfação de estar em contato com o cliente, de trazer a cultura, e não existe igual. Mas onde tem coisas interessantes, pesquisas interessantes, eu gosto de participar, sim, porque eu acredito, por exemplo, o guerra. O guerra não acontecer por causa de pessoas, ele acontecer por causa da ignorância. Ignorância. Nosso pior inimigo é a ignorância. Mas Uhum. se só deixa o conhecimento e a responsabilidade, a gente tem que passar o conhecimento para outros. Isso é até filosófico, né? A É, ignorância é o mal da humanidade, né? exatamente. Então, sempre tem pessoas ignorantes. Então, o que a gente consegue fazer aqui é passar o conhecimento. Isso porque eu quero produzir, estudar e fazer mais para trazer para outros, para chegar para mais pessoas. Porque isso não é sua responsabilidade. E quando vocês chegam no Brasil, qual que é o processo assim de documentação? É para legalizar? Você hoje vota no Brasil? Sim, sim. Sou brasileiro agora, Você tenho é nacionalidade brasileira, cidadão? sim. E, Desde é, 2019. e esse processo ele é muito moroso, é muito, como que é? Como que funciona? Então, quando a gente chegamos no Brasil, o Brasil não deu visto de refugiado, por exemplo. O Brasil Hum, dá visto de turismo. Você vai aqui visitando o Brasil. uhum. Mas porque eu sou de país que está com guerra, e tenho direito para pedir refúgio. Ah, refúgio daqui no Brasil. Exatamente. Então, quando chega aqui, porque se você deu visto de refugiado, você é responsável para ele, pessoal. O Brasil, por enquanto, ele não disponibiliza por as pessoas que traz. Uhum. Quando chega aqui, você vai lá na Polícia Federal e fala aqui, sou da Síria, eu preciso
eu quero pedir refúgio. Então você recebe um protocolo. Esse protocolo permite você tirar o CBF, permite também te fazer carteira de trabalho. Depois um tempo, você vai ter residência. Depois essa residência pode ficar permanente. E depois uns 5 anos permanente, tem que passar com exames de língua, vários outros processos que tem que comprovar que você não tinha crime, etc. E apesar de burocracia, eu não acho errado. Sim. Eu acho que qualquer país faz isso e deveria fazer isso. Conhecer as pessoas que está trazendo também para cá. Sim. Então, pra gente foi bem tranquilo, a gente passamos nas regras, certo, o que o lei brasileiro precisa, a gente comprovamos e deu certo. E você tem 2 filhas que nasceram no Sim, são Brasil, brasileiras. né? Então já são assim, a família já é brasileira, né? Esse dá mais responsabilidade pra gente, pra correr na frente e falar, pessoal, por que você tá fazendo tudo isso? Fala aqui. Se eles me perguntarem alguma coisa sobre minha cultura, eu sei tudo. Tudo de árabe eu conheço. Ninguém pode ser mais árabe do que eu. Mas eu não conheço nada sobre o Brasil. Se ela me perguntou, minhas filhas perguntaram uma coisa lá na escola. É o Saci. O que é Ah, Saci? Tem que estudar, tem que conhecer o que é isso aqui. Então tem que ah, correr na frente deles para conhecer a cultura brasileira, para eu conseguir explicar as coisas para eles. Porque é direito delas também, é bom para a gente conhecer. Se a gente estamos aqui para ficar, tem que desenvolver e conhecer a cultura brasileira, para conseguir conviver com as pessoas. E em casa vocês falam em português ou em árabe? Em árabe. Em árabe sempre. As É, suas filhas então falam árabe. fala árabe e inglês também. Ah, ok. Porque a gente tinha esse problema por causa desse confusão linguística em casa. Eles atrasaram para falar. E nós fazemos aqueles sessão de audiofonologia para eles. E porque a gente fala com sotaque, o médico fala, não pode falar com eles em português, porque vocês não falam português certo. Então, deixa eles aprender português na escola, em casa vocês falam em árabe. Então, a gente é assim. Ah, ok. E dá certo. Elas falam Dá certo. E português. a gente não conseguiu deixar a sotaque, porque a sotaque faz parte da marca. Sim, é verdade, é. E É, chega a ser até estiloso, esse né? fila- É interessante. E aí vocês conseguiram a documentação toda, né? Aí conseguiram, aí com isso dá para poder trabalhar. Digamos então que o Brasil foi um bom recepcionista para os Sim, sim. Apesar de filhos. todas as dificuldades, pelo igual. Você até tem vezes triste. Você é engenheiro, não posso trabalhar na sua profissão. Sim. Eu não consegui. Você precisa trabalhar com salário mínimo naquela época era R$ 800 quando chegamos aqui em 2014. É meio triste, que não é suficiente. Sim. Então, mas você faz o que deveria fazer. Então é assim, Mas para validar o diploma de um país para o outro é bem complicado, bem né? Eu complicado. acho que não fecham as grades, elas não se. Não, não. É isso porque eu achei mais fácil estudar do que validar. Entendi. Esse porque eu fui escolher de estudar de novo do que tentar validar. E eu acho que até ganhei nesse aqui porque consegui aprender português melhor, mais ficar aqueles partes que eu perdi do conhecimento e consegui completar e na parte na língua, na parte científico acadêmico, então eu fui bom. Uhum. E hoje a sua loja, embora pequena, ela consegue, com esse trabalho, vocês conseguem pagar todas as contas e viver de uma forma digna no Brasil. Não é fácil. Sim, Trabalhar com comida, eu falo, não deixar a pessoa ser rico, mas pagar as contas e dar emprego. A gente tem pessoas que trabalham com a gente que são brasileiros também. Então, um jeito de ajudar os outros é conseguir pagar suas contas. No final, não existe, como fala, renda pessoal sem renda coletiva. Todo mundo sim. ganha junto, não tem como fazer isso. Sempre passa meses melhor do que outros, mas a gente tenta completar aquele que é necessário, como dar aula de culinária ou dar aula de árabe, para completar o que é necessário. No final, como falei, sempre dá para fazer mais. Sempre dá para poder fazer um extra, né? Exatamente, É. exatamente. E atualmente na sua casa, quem está trabalhando efetivamente? Eu sei que todo mundo trabalha, porque trabalho de Sim. casa também, né? É, Mas assim, quem colabora mais na loja é você, sua esposa, sua mãe?
Então, até a pandemia, quando chegou a pandemia, a gente morava tudo junto. Hum. Ah, inclusive, quando eu consegui ajudar pessoas a trazer para cá, eu ajudei várias pessoas, uns 15 pessoas eu consegui ajudar para trazer para cá. E numa época a gente estava 13 pessoas num apartamento com um banheiro. Foi bem difícil. Mas as pessoas ficaram, algumas não conseguiram me adaptar, voltaram para a Síria, porque Brasil é difícil, não é fácil. Algumas conseguiram, têm a vida deles, agora já está aqui no Brasil, tem vida deles. Então, posso falar que, graças a Deus, consegui ajudar os outros para fazer a vida deles aqui. Agora, chegou a pandemia, meus pais velhos, com filhas pequenas em casa, sem escola, foi difícil. Então, precisava sair da casa, eu precisava alugar outro apartamento. É aquele momento, aquele loja, a primeira loja nós abrimos no Mercado Central, no corredor do artesanato, com marca chama Beatty. Então, achamos que não dá para pagar as contas. Aquele loja não dá para pagar dois casas, dois apartamentos. Porque já é pandemia, já é difícil para sustentar Uhum. uma família. Então, eu e minha esposa abrimos outra marca, fazemos mais coisas e abri aquele loja que você conhece lá embaixo, a marca Narges. Ah, tá. Então lá são duas lojas, são duas lojas. Deixei para minha família, meu pai, Sim. minha mãe e meu irmão, que eles que Essa eu fazem não as coisas, conheço. esse no corredor do artesão. Foi a primeira loja nossa no Mercado Central. Ah, ok. E depois nós abrimos Narges, lá embaixo. Esse foi quase no final da pandemia. Nós abrimos. Primeira loja da marca Narges nós abrimos atrás Pacho Savassi, onde a gente ficamos fabricando a comida até mês passado. Uhum. Mas fechamos por causa da segurança, porque É. tentaram invadir a loja várias vezes, achei, não valia a pena, tem coisas. Então mudei. Fechamos a loja fora, só ficamos com uma loja no mercado. Eu alugamos uma casa lá na floresta, onde a gente fabrica e mora. Ah, entendi. E vocês foram para um espaço maior, Exatamente, né? A porque a gente qualidade de vida, precisava. exatamente. Exatamente. A qualidade de vida melhorou, vocês Sim, trabalham lá. exatamente. É. Essa era a ideia. Você quer é crescer para sua família. É crescer com dinheiro, talvez não vale sempre a melhor coisa você faz. Então, era Sim, a ideia que tem espaço melhor para nossas filhas, porque crianças ficaram esses 2 anos na pandemia em nos apartamento foi apartamentos. bem E sofrido. com mais pessoas, né? É, Ainda é mais difícil. exatamente. Então, era a ideia que a gente quer espaço, quer casa, quer espaço para eles brincar, quer crescer. Então, eis porque achamos um ambiente ser mais amigável que possível, um bairro bem tradicional, onde tem tudo um lado, bem tranquilo, onde tem um espaço grande para eles crescer. E, no mesmo tempo, conseguimos fazer tipo fábrica para fazer nossas coisas lá, para produzir para o Mercado Central e para ser centro de delivery o iFood. E além da loja, como que vocês divulgam o trabalho de vocês? A gente tem Instagram, Uhum. tem nosso site, onde as pessoas podem fazer até Qual que é o pedidos. site? Vamos falar já de Uhum. uma vez aqui, né? Narges.com.br. Narges, com Narjes Sim, ponto com ponto br. sim. Lá tem um site onde tem todos os produtos. E a Sim. pessoa pode fazer até pedido pelo site. Uhum. Nós temos nosso Instagram, tem onde o link também do site, a pessoa Sim. pode entrar lá. O link do Instagram e o nome do site eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Mas é interessante porque esses são os meios de divulgação que vocês têm. Então, no Brasil descobrimos que a melhor divulgação é boca a boca. É verdade. Em En- Minas Gerais, principalmente. Porque o povo de Minas Gerais, o mineiro, ele é um povo desconfiado, Sim, né? Esse vai, igual eu viajo muito, então eu vejo que em São Paulo é outra cultura, é outro sim. país, né? No Rio, outro ainda. Eu prefiro Minas do que o Rio, mas é, em Minas Gerais a gente percebe que as pessoas são ótimas, mas elas são desconfiadas, Sim. né? Elas gostam de ser igual São Tomé, tem que ver para crer, né? Então eu imagino que a propaganda boca a boca ela seja a melhor. Então, isso porque a gente gosta muito da nossa loja para chegar às pessoas. Isso porque é igual, a loja não é só porta lá, pessoas esperando pessoas entrar. Se você vê, a gente fica na porta chamando as pessoas, que aqui tem comida árabe, tem quibe, esfirra, artesanatos, para tentar trazer mais pessoas que possível.
é para eles conhecer. Porque, como você falou, as pessoas são desconfiáveis. Então, a gente tem que tentar ter contato direto, explicar a cultura, escrever o nome em árabe, eu acho que as pessoas gostam. Sim. Um jeito para mostrar nossa originalidade, o Brinco falou que o árabe da China não sabe escrever em árabe. Por exemplo, assim, é um jeito de dar um presente para cliente, é uma coisa que tem valor mais do que dinheiro ou produto, que é uma coisa pessoal, o nome dele em árabe, como escritos em letras Sim. árabes. Tem vezes a gente conta histórias, explica as coisas, dá uma receita, dicas para pessoas fazer, porque, como falei, eu não sou ramo cultural. De ajudar a pessoa a fazer receita boa em casa dele, come saudável, come bem, para mim é muito melhor do que levar umas firras ao quibe. Apesar que nosso princípio, meu princípio, a gente faz o que nossas filhas comem. Uhum. Eu não vendo alguma coisa que minhas filhas não comem, não. Meu princípio, o que a gente come em casa, as pessoas, mesmo produto, as firras que eu dou para o meu cliente são minhas filhas que levam para a escola também. Mesma coisa. Só faz com bem feito, com produtos naturais, produtos certos, nada químico industrial, não uso nada químico na minha comida. E faz com amor, sabe que esses aqui são familiares, pessoas, amigas, amigos que vai comer. Então, nesse sentido, a gente captura não é só a balada, é o coração das pessoas. E prende a pessoa pelo estômago também, porque não tem como não gostar, né? É, Eu comprei uma bebida alcoólica, eu sempre tive essa dúvida, né? Porque como o país é dividido e os muçulmanos não bebem álcool, sim. é, eu acho que nesse dia você estava na loja, que eu falei assim, eu vou experimentar uma bebida. E aí você me vendeu uma bebida que mistura na água É o e araque. araque, Araque, sim. araque. E eu, como eu não tenho costume, achei assim, eu preciso beber muito para poder. Né? E ele é É forte, forte, é né? forte. Muito forte. Mas se com um brinco e falo 3 copos desse araque, você fala árabe direitinho. Pois é, pronto. Agora, quando eu quiser falar árabe, eu vou tomar Sabe uma. o caminho. Apesar que esse coisa de beber ou não beber pela religião, Síria e Líbano, apesar tem essa separação, mas tem também muita liberdade pessoal. Igual, você não vai achar todos os muçulmanos usam hijab. Não acha todos os muçulmanos não bebem. Tem pessoas que bebem. Existe essas liberdades boas lá. Eu não sei também no novo Constituição se eles mudaram algumas coisas ou não, porque por causa da guerra a gente depois não mais mexe com aquele lá. E também porque aqui tudo que a gente ama lá não existe mais. Então, para que quero voltar? Só vai trazer tristeza pra Mas gente. se vocês quisessem voltar, vocês poderiam voltar a passeio? Podemos, sim, Ah, sim. Eu sim. fui, até voltei lá em 2017, fomos para Líbano e para Síria em 2017. Mas ficou, como eu falei, ficou bem triste. A gente até tomara não voltar. Fui para minha cidade, tudo que amo não existe mais. Eu não, a gente, esse guerra não deixou a gente só perder nossas histórias. Eu falo, perdeu até nossas chances para mostrar para nossos filhos o que nós tínhamos. Então, parte da história é um parte do futuro também. Porque agora eu não posso levar minhas filhas a falar que estudei aqui, eu Uhum. estava aqui, porque não existe mais aquele lá. Tem que fazer um mapa mental, né? Tem É, que ilustrar, né? mas não é a mesma coisa, não é mais. Não é. Você deu uma experiência potencial como seu filho, como sua filha, por causa desse aqui. Então, mas tá bom. Então, chegamos que não é dar mais. A gente não dá mais para fazer isso. Vamos ficar aqui, concentrar, criar nossas raízes aqui. Estamos felizes, estão bem difícil aqui até para brasileiro, mas a gente está tentar fazer a nossa parte na qualquer Sim. comunidade. Não acho que vai ser mais fácil em outros lugares também. Sim, claro. Agora, você me contou que tem mais pessoas que você precisa trazer de lá, Sim, sim. né? E são muitas, são parentes, São parentes, sim, sim. e eles estão ansiosos para vir conhecer o. Então, eles são ansiosos para sair daqueles problemas que tem lá. A Uhum. pessoa viver, especialmente como criança, sem ter comida para ele, ou água, ou médico, é muito difícil. Então, não é fácil. A ideia aqui é trazer as pessoas que têm mais necessidade, que tenham crianças lá. Mas também não é fácil. A gente tentamos no ano, esse ano foi rejeitado pelo governo brasileiro. A gente vai tentar ano que vem também fazer outro visto, tentar trazer para cá, porque também as leis não são fáceis, não. Então tem que complementar tantas de regras para resolver isso, conseguir trazer pessoas que custam muito.
É, e tem vezes lá a pessoa não consegue pagar aquele custo. E quando a pessoa vem, ela está sendo refugiada, não é o governo brasileiro que Não, paga. não, não. Tá? Você tem que pagar tudo. A gente Você tem. chegamos aqui, Nossa, a então o gente tem que custo é pagar muito alto. muito alto. É igual a família que estamos tentando trazer são 3 pessoas. Só o avião custa entre 10 mil e 15 mil reais de avião. Mas lá pagamos para tentativa, tem visto que perdemos mais de US$ 400. Fora documentos que tem que fazer, traduzir. Sim, Então, tradução é juramentada, juramental né? lá. Então, eu fui custo bem grande, pessoas tem vezes não conseguem pagar lá, a gente tenta mandar aqui, mas também a gente não somos também bem tranquilos aqui, então tenta que o dentro do possível. Quando tem um dinheirinho, a gente consegue, tipo, extra para mandar, $50, uma coisa, a gente tenta mandar para lá, para eles conseguirem pagar os documentos para tentar trazer aqui para cá. 10.000 reais significa quanto em moeda local? É lira, né? Lira, mas agora, por causa do avião, você tem que Hum, pagar como dólar, não como é? dólar. Então, Então vai dar uns dois dois mil mil e pouco, dólares. é. É, US$ 2.000. É, pra gente que converter para real, ainda fica mais pesado, né? Pesado, É, é. porque US$ 2.000 são mais de 10.000 reais para esse tanto de É, pessoas, né? não é fácil, mas a gente fala que você paga esse uma vez, mas Uhum, salva a vida das pessoas que são mais importantes, sim. mais queridas. Então, passa no cartão, arruma um jeito, fazer mais comida, Divide. dá uma aula. Tem que tentar dar muitas aulas, não é uma aula, Isso é que eu acho né? fantástico no povo árabe. E eu não conheço tantos, mas eu percebo, e principalmente você falando, é assim, é fantástico. Essa é uma vez que você paga e você não está olhando o dinheiro, você está olhando a vida que você, as vidas que você vai estar transformando, né? Dinheiro e revolta. Não são os melhores exemplos. A gente tinha tudo. Eu, eu posso falar, eu nunca dirigi carro na minha vida, eu sempre tinha motorista. A gente estava tão bem que eu sempre tinha motorista. E de repente veio uma guerra. Acabou tudo. Seu dinheiro lá no banco não consegui tirar. Você não estava na sua cidade, perdeu tudo os seus ativos. Você não conseguia nem voltar para reclamar. Também não vale mais como era. Uhum. Então, era para fazer tudo de zero. Que louco isso, né? Mas Muito. minha família está bem, minhas filhas estão felizes, isso que importa. É É, dinheiro, isso eu falo. O que dinheiro revolta, mas conhecimento e sentimento, aí sim ninguém pode tirar da gente. exatamente. Uma coisa que a gente tem na nossa cultura, a gente fala, tudo que custa dinheiro é barato. Aquele que é caro, que você não consegue pagar em dinheiro. Sim, que é o Saúde, tempo, família, saúde, a vida, pessoa, exatamente. Esse aqui, né? aquele que consegue chegar para dinheiro, consegue arrumar o dinheiro para pagar. É a diferença que a gente tem do ser e do ter, né? Exatamente. É, a pessoa pode ter alguma coisa, igual você tinha isso tudo e de repente perdeu. Agora, o ser, só se você É, morrer, ainda assim, você morrendo, você não deixou de ser, né? de um jeito ou no outro, sim. É É. a nossa herança, o que a gente deixa para futuros, que é conhecimentos, o nome, a família, esse que é importante. E essa comunidade de vocês, dessas pessoas todas que vieram, que estão aí com vocês, vocês têm algum grupo de apoio ou que recolhe, ou então que recebe ajudas para poder tentar ajudar o pessoal de lá ou não? Tinha pessoas, igrejas, etc., mas a Uhum, gente não envolve com isso. uhum, Porque tem muita política, muita corrupção, infelizmente. Mas também o mais importante porque a gente estamos aqui para ficar. Então, o meu ramo que mais a gente quer envolve mais com a comunidade brasileira. Como eu falei, ninguém pode ser mais árabe do que eu, dos árabes, por exemplo, ou descendentes. Mas eu tô aqui para ficar, então eu preciso aprender mais sobre o Brasil. Eu preciso ser mais brasileiro. O árabe já sou, então tem que uhum. tentar ser mais brasileiro. Agora, sobre ajudar os outros, cada faz o que ele consegue. Eu não posso pedir os outros me ajudar a ajudar outros. Não faz Uhum. nenhum sentido para Sim. mim. O que eu posso fazer, já tô fazendo, a gente tenta fazer. Se eu fui aqui, olá, não é só olá. Na pandemia, a gente, apesar que a gente não gosta de falar sobre isso, nunca fizemos propaganda para o que ajuda os outros, não é nosso jeito. A única vez que nós fizemos propaganda que era
quando você compra uma marmita, a gente vai doar outra marmita na época da pandemia. Uhum. Um jeito para tentar chegar para mais pessoas, ajudar mais pessoas. Então, incentivar as pessoas ajudando, a gente ajuda mais. Então, naquela época, cada pessoa comprou uma marmita, a gente doamos uma marmita no lado. Que é muito bacana. Isso é um excelente exemplo de vida, né? Às vezes a gente vê pessoas, brasileiros contra brasileiros mesmo, e a gente não vê essa irmandade, né? Não são todas as pessoas, mas eu acho que esse é um ponto do ser muito importante. Ó, para quem não sabe, eu adoro mesmo Mercado Central, já te falei. E a sua loja fica no corredor Da Rua da Curitiba. Rua Curitiba, loja 23, Sim, ao né? lado do Cacau Show. Ao lado da Cacau Show. Gente, vocês não podem deixar de ir lá prestigiar essa família, esse pessoal que é fantástico. Além de tudo, comida muito boa mesmo, eu atesto. E gostaria muito vou deixar descrito no card lá os contatos, porque eu sei que você pode tem pretensão também no futuro de dar aula de árabe, né? Sim, sim. Aula de Então, culinária. aula de culinária, né? Nós temos muitos descendentes aqui no Brasil. Eu, pelo menos, tô na fila já para pegar essas aulas. E eu gostaria muito de agradecer você, Khaled. A gente falou muito a respeito do Khaled, porque escreve Caleb, né? LED em letras É latinas. Khaled. E as letras latinas. E pronuncia Khaled, Khaled, sim. né? Eu já sei um nome em árabe, né? E eu gostaria muito de agradecer você pela participação. Sou sua fã, sou sua fã, adorei sua história desde o primeiro dia que eu fui lá. Voltei várias outras vezes que você não estava na loja, porque eu gostei muito dos seus produtos, né? E eu tenho certeza que quem for lá agora vai me dar razão e vai deixar aqui nos comentários. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com essa conversa. Obrigado pela sua gentileza. Espero que essas coisas que você está fazendo cheguem para mais pessoas também. E eu espero que a gente consiga também junto ajudar mais pessoas. Com certeza, a ideia é essa. Eu sempre falo que quando eu iniciei esse programa, foi com esse intuito. Eu sei que eu não vou atingir todas as pessoas, mas eu vou chegar nas pessoas certas e essas informações elas acabam chegando para uma pessoa que está ali sem saber o que fazer, escuta a sua história e fala assim: nossa, gente, não tem problema nenhum, né? Ou então um vídeo desse que você vai mandar para um amigo seu que está lá na Síria, lá no Líbano, e fala: nossa, não, eu vou lá, não, eu vou fazer mais esforço, eu vou Esse, fazer mais, né? esse mesmo. O O pior já passou. A gente já passou no pior. Como vocês falam, eu aprendi aqui no Brasil. O não a gente já tem. Vamos procurar o sim. Exatamente. O não é certeiro, a gente procura o sim. Exatamente. Isso mesmo.